episódio! Gente, deu até saudade de gravar sozinha o formato original do Podpri. Porque convidados, eu já falei um pouco sobre esses desafios, né, de fazer episódios com convidados. Então, o maior desafio é conciliar a agenda. Mesmo eu gravando online, é muito difícil. Então, é muito engraçado, porque às vezes eu até pensei em fazer um episódio sozinha e um episódio com convidado, pra ficar mesclando um pouco, porque eu até consegui uma boa leva de convidados que confirmaram que tiveram interesse em gravar também. Só que aí, quando acontece de gravar, muitas coisas também rolam, porque às vezes a gente marca um dia e não rola aquele dia. E tá tudo bem, né? Vida acontece. É quase o meu segundo bordão essa frase. Mas é verdade, porque a vida acontece. Então, às vezes calha de. Ó, tem duas convidadas, por exemplo, que eu já agendei e remarquei duas vezes. E coisas aconteceram. O trabalho, mudança, obra. Então, acabou que eu tive que esperar. E aí, nessa espera, eu pensei, pô, vou adiantar então umas gravações que eu tenho pra fazer sozinha. E aí é que a gente solta conforme vai dando. Então é muito gostoso, mesmo assim, não tira a delícia que é gravar com um convidado. Vocês estão acompanhando? O que vocês estão achando? Comenta pra mim saber. Se é pra me continuar, se é pra me manter. Eu amo bater papo, eu amo conversar. E eu também amo que eu sempre me surpreendo nos episódios. Eu sempre espero uma coisa e acaba acontecendo outra, porque as conversas vão fluindo. E assim, eu tenho um roteiro, eu até compartilho o roteiro com os meus convidados, como vocês bem perceberam com o Pablis, que eu até comentei que eu esqueci de mandar pra ela. Mas é legal, e eu acho que no episódio com o João vocês entenderam bastante isso. É legal quanto quando a conversa vai fluindo e a gente vai deixando passar algumas coisas. Então, não segui 100% o roteiro e a gente conversou muito mais além do que estava combinado no roteiro. Porque é sobre isso, a gente vai conversando e vai viajando e vai linkando com outras coisas. E eu adoro essa parte. Eu acho que é a minha parte preferida é quando a gente vai viajando e vai coisando. Ai, gente, eu tô amando esse cabelinho. Cada dia ele tá de um jeito, mesmo ele tá de outro jeito. Mas eu tô gostando dessa nova fase. E vocês? Me falem. A raiz já tá enorme, já tem que retocar a raiz. Mas é sobre isso. Cabelo cresce. Então, por favor, meninas, se tiverem coragem, cortem. Aliás, não precisa de muita coragem pra cortar cabelo, não, gente. Cabelo cresce. É preciso coragem pra viver outras coisas. Ai, mas enfim. Vamos ao que interessa. Sabe o que eu queria trazer também? Que eu acordei pensando nisso hoje. Um dos desafios que eu achei que o Podpri teria seria assuntos, pautas pra falar. Eu sempre pensei, poxa, eu sei que eu falo muito, mas será que eu tenho tanto assunto diferente pra falar? Porque não dá pra ficar falando da mesma coisa, né? Apesar de, por exemplo, no episódio com o João, a gente falou muito sobre como a IA tá se tornando um assunto recorrente, porém com abrangências diferentes também. Quando a gente fala de IA, a única coisa que fica igual é a inteligência artificial, porque a gente pode falar dela e de várias vertentes diferentes que ela traz, né? Então, diferente disso, eu imaginei que fosse um pouco disso no dia a dia. Tipo, ai, será que vai ter tanta pauta diferente ou será que eu vou ficar acabando trazendo mais do mesmo? E pensando nisso, eu pensei, cara, é um pouco difícil isso acontecer. Porque, querendo ou não, a vida acontece, como eu já falei. E aí, junto com isso, acontece que eu gosto muito de falar sobre as coisas que acontecem. E por que isso, né? Eu gosto porque é muito importante. Eu percebi, eu notei na minha vida particular que as coisas que eu não abordava, que eu não falava, seja isso na vida, tá? Independente de conteúdo, até porque construção de conteúdo e frequência nas mídias sociais eu tô criando faz pouquíssimo tempo. É de 3 anos pra cá. Então, por isso, né, duas vezes que é esse motivo. Mas pensando desde a minha vida inteira, as coisas que eu ignorava, ou porque eu não gostava, ou porque eu achava que não cabia naquele momento, ou seja lá por qual motivo, eu percebi que eu perdi muito naquelas fases da vida que eu fiz isso. Então, eu aprendi nesses últimos anos que é muito importante falar. Inclusive, eu fiz um episódio sobre isso, que é o episódio Futebol, Igreja e Religião. Não, Futebol, Religião e. Ai, gente. Futebol, Religião e Política. Que a gente tem mania de falar que não se discute. Então, assim como eu falei naquele episódio, é muito louco, porque depois que isso passou, eu lembro que na mídia social eu compartilhei alguma coisa e eu cheguei a comentar isso com alguém, com algum colega e tal, de
poxa, é isso que eu tenho preguiça de discutir, porque as pessoas meio que estão muito intolerantes hoje e tal. E mesmo depois de fazer esse episódio falando quão é importante a gente conversar, a gente debater e não brigar, mas a gente abrir espaço para conversa, eu colocar minha opinião, a outra pessoa colocar a dela, pode ser divergente, tá tudo bem. Ambos vamos aprender com a opinião do outro. E assim, apesar de tudo isso acontecer e tal, aí eu lembro que eu comentei isso na mídia social de algum assunto, eu ter preguiça de discutir ou não discutir mais. E tanto na mídia social quanto no Uber que eu peguei, eu não sei se foi Deus conversando comigo ou se foi de fato aparecendo pra mim como verdade, como coisas que eu preciso fazer sim, que é importante. Ambos falaram a mesma coisa pra mim, eu achei muito louco. Um a gente tava falando, acho que de religião, e o outro a gente tava falando de política. O Uber eu lembro que tava falando de política. E aí eu falei que às vezes eu tenho até medo, né, de falar, porque eu não sei, dependendo do lado político da pessoa, ela pode não ser tolerante. Então, o ponto não é que eu não gosto de falar com a direita, porque a direita não vai concordar comigo. Nem é esse. É que eu tenho medo da reação da direita. Eu tenho medo como eles vão reagir, se eles vão ser agressivos, intolerantes e etc. E ambos me falaram a mesma coisa, juro, com as mesmas palavras. Não que eu vou lembrar exatamente agora, mas é, é, é importante a gente discutir sim. É importante, porque se a gente não discute, as coisas continuam da mesma maneira. Aliás, né, se eu tenho liberdade para viver minha vida hoje, da forma que eu escolher, independente das dificuldades que eu vou ter por essas escolhas, foram porque mulheres no passado não se calaram com a mesmice e discutiram os seus direitos. Faz pouquíssimo tempo, inclusive, que esses direitos foram aceitos e discutidos, mas é uma verdade. E eles têm toda a razão. Inclusive, foram dois homens que me falaram isso. Mas é verdade. Não isso das mulheres, mas sobre a importância de você não se calar. Então, você não concorda com alguma coisa que está acontecendo? Vamos falar. É necessário falar, é necessário fazer a troca. Eu acredito em duas vertentes muito importantes. A primeira é que antes de qualquer coisa, eu, Priscila, ganho muito com essas discussões. Porque eu aprendo muito com a opinião do outro, com o ponto de vista do outro. E é bacana você entender como o outro pensou aquilo que ele tá discutindo, como é que ele chegou naquela conclusão. Então, não que vai me fazer mudar de ideia, não que vai me fazer mudar de pontos ou, né, de qual lado eu estou de alguma coisa, mas para entender o outro. Eu acredito muito que o mundo tá intolerante porque as pessoas não conversam mais, não discutem mais. Mas a maior parte das brigas de casais acontecem e se resolvem quando eles fazem terapia de casal. Por quê? Porque é na terapia de casal que eles falam o que eles sentem. Eu tô assistindo uma série que é uma clínica e nessa clínica um dos médicos é terapeuta. E é muito louco quando rola essas coisas de casais, sempre rola uma frase muito comum entre eles. Os problemas são diversos e distintos, mas a frase é sempre igual. Por que que aí a pessoa acaba soltando o que sentiu em determinado momento que aconteceu alguma coisa, alguma briga do casal? E aí e aí a pessoa responde assim: "Por que que você não me falou isso antes? Porque você não compartilhou como você se sentia". As pessoas não falam sobre o que sentem. As pessoas não compartilham como são impactadas com determinadas situações. E assim como essas situações acabam com alguns casais, eles também deterioram o nosso relacionamento na sociedade. Então não é sobre ter muitos ou poucos amigos, mas é sobre você ver uma coisa que não tá bacana e discutir sobre aquilo. Eu fiz muito isso na minha família, fiz muito isso com os meus amigos, e é incrível como sempre que isso acontece, sempre que eu trago uma conversa polêmica, uma situação, uma pergunta complicada, é incrível como os resultados são sempre distintos. As respostas são sempre impressionantes, do tipo, cara, por que que a gente não conversou sobre isso antes? Ou eu não tinha pensado sobre isso. E, de novo, não é sobre convencer ninguém a defender o que você defende, etc. Mas sobre a gente saber como o outro pensa. Por que que ele tá pensando aquilo? E assim, se for bom pra ele ou bom pra você, esclarecer as ideias, inclusive política, pra mim, discutir política é sobre isso. Não é sobre eu defender meu candidato e fazer todo mundo votar nele, mas é sobre abrir um leque. Eu lembro que uma vez eu tava discutindo política com a minha mãe do coração e a gente tava indo votar, inclusive, no dia. E aí eu falei de um candidato sem mencionar o nome dele. Eu só falei sobre. A gente estava falando sobre, né, a cidade de São Paulo, era eleição para prefeito.
E aí a gente estava discutindo, e aí eu falei, é por isso que. Aí ela comentou, a gente precisava de um pobre, porque eu acho que só um pobre vai entender o que a gente passa, o que a gente vive. Eu falei, então, a gente tem um candidato pobre. A gente tem um candidato que mora na quebrada e vai entender o que a gente passa. Ele sabe exatamente como funciona o atendimento da Embamirim. Ele vai saber exatamente como funciona a necessidade de um metrô no Jardim Ângela. Ele sabe porque ele vive na pele. Ele tem a família dele que mora ali na quebrada. Então não é sobre só saber dos problemas, mas é sobre viver os problemas. Então, inclusive, eu acho até meio perigoso, né? Porque para uma figura pública, e ainda mais envolvendo política, ele que tem filho e tal, pode ser até perigoso, mas é uma escolha dele. Ele, né, graças a Deus, nunca aconteceu nenhum mal até agora, até onde eu sei, eu não sei se já rolou, mas o ponto é, eu falei dele sem falar nomes e ela falou: Nossa, mas quem é esse candidato que eu quero votar nele? As pessoas não pesquisam mais. E propaganda política, ela ficou famosa por ser mentirosa. Então não dá pra confiar também em propaganda política. A gente não sabe se o que a pessoa tá falando é realmente o que ela vai cumprir. É claro que assim, elegeu, a gente pode cobrar. Pode cobrar e tem várias formas pra gente cobrar isso dele. Mas o quão é importante a gente discutir. Se a gente não tivesse conversado naquele dia, ela nunca saberia das pautas daquele daquele candidato. Não sei se ela votou nele, ela acabou me falando que votou até, mas eu não sei se foi verdade ou não, se ela só falou aquilo pra, sei lá, não sei se ela pensou que eu cobraria alguma coisa no sentido disso, mas acho que faz diferença. Faz diferença você ver uma coisa que você não conhece. E outra coisa, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que acontece hoje em dia, a ignorância das pessoas. As pessoas se tornaram muito ignorantes e intolerantes. E o que isso significa? Que as pessoas não têm mais a aptidão, coragem, não sei. Acho que é hábito de pesquisar, de ir atrás de informação. E tal político que teve a ideia de tal projeto. Será? Vamos pesquisar? Será que esse projeto não estava engavetado de outro candidato que veio antes dele? Será que não era uma coisa que já ia rolar e ele só tá colocando o nome dele porque tá no mandato dele? Ai, limão, água com limão pela manhã é saudável e ajuda no detox. Será? Será que isso não é uma coisa amarga que você tá tomando sem necessidade? E a vida já é tão amarga, não precisa de mais? Vamos pesquisar, gente. A galera não pesquisa, mas eu já fui uma das pessoas, tá, que acordava de manhã e tomava água com limão puro e era horrível, meu Deus do céu. Assim, vantagens. É a única, inclusive. Tanto o limão quanto o laranja são fontes de vitamina C. Então, assim, eu tomava vitamina C pura. É sobre isso. Mas fora isso, não acontecia nada. Então, não auxilia no emagrecimento, não auxilia no detox, até porque detox não existe. Quem faz o detox do nosso corpo é o fígado ou o rim, que agora eu não lembro mais. Não, mas eu acho que é o fígado. Por isso que ele se deteriora muito quando a gente bebe bastante e tal. Então, assim, há coisas que a gente pode fazer para auxiliar, para ajudar na digestão, como comer muita salada, muita verdura, como quando a gente está sentindo uma dor de barriga, a gente toma um chá de boldo. Existem coisas que ajudam de fato o nosso dia a dia. Mas as pessoas não pesquisam mais. Então, por isso que eu acho tão mais relevante, e os homens que eu comentei no início do episódio, eles falaram a mesma coisa, e é o que eu penso também. Eu não sei por que eu cheguei a parar e não fazer mais isso. Mas é exatamente sobre isso. Como as pessoas não pesquisam mais, não vão mais atrás das informações, acaba que elas não têm a fonte da informação correta. E eu não tô falando que eu sou fonte absoluta de coisas corretas da vida. Eu posso errar também em algumas coisas, até porque eu não pesquiso sobre exatamente tudo na vida, né? Eu sempre discuto com os meus pais sobre isso, que eles pensam que é porque eu fiz faculdade, que é porque eu sei de tudo, né? Eu tenho que saber de tudo. Não, eu sei sobre o que eu estudei e mesmo assim não sei de tudo absolutamente. Mas a gente tem que correr atrás da informação. E as pessoas hoje em dia têm tão fácil acesso às informações que parece que é exatamente por isso que elas não buscam. Gente, tá tão fácil. Antigamente ainda tinha todo um rolê que você tinha que fazer para ir conseguir um acesso a um computador, para conseguir, e aí depois de conseguir, saber pesquisar corretamente. E hoje tá na nossa palma, tá na palma da mão. E a galera não vai atrás. Eu acho isso muito louco, mas infelizmente é como a gente vive, então discutam. Enfim, dito isso, agora vamos ao tema do dia. Por que eu discuti tudo isso para falar? Porque o tema do dia é exatamente sobre isso, sobre assuntos do dia a dia que a gente deixa passar. Eu, particularmente, deixei isso passar por muitos anos, tá? Inclusive,
eu pensei nesse episódio, na pauta desse episódio, porque eu vi essa discussão rolando, né? A santa polêmica. Eu coloquei o tema como saúde, mas eu acho que o tema central é o SUS. Inclusive, viva o SUS! Mas a Juju Todinho, né, polemizou falando sobre o SUS, a querida ex-pobre que se intitulou agora de direita. Ai, gente, chega a dar um aperto no coração. Mas enfim, ela polemizou falando sobre o SUS. E aí eu parei pra. Acabou que ela levantou essa pauta e muitas pessoas começaram a falar sobre o SUS. E eu confesso que eu sabia que o SUS era uma grande instituição de saúde aqui de São Paulo pública, mas mais do que isso, eu sabia que ele fazia bastante coisa. Eu confesso que eu não sabia que ele fazia tanta coisa. E eu acabei descobrindo isso através dessa polêmica. Então, eu até consideraria que, por mais triste que seja ela falar aquelas coisas sobre o SUS, com aquela baita ignorância de não fazer o mínimo que é pesquisar antes de falar, porque sim, pessoas, quando vocês foram pra internet falar, por favor, antes pesquisem. Custa nada, R$ 0. Quer dizer, custa o valor do seu Wi-Fi se você pagar. Aí, ou do seu 3G. Mas é sobre isso. E por mais triste que tenha sido, foi bacana porque ela levantou uma pauta onde fez bastante gente falar sobre. E aí eu descobri coisas incríveis. Eu falei, cara, eu vou atrás pra fazer o episódio do Pode Pri e vou descobrir quais coisas são essas infinitas que o SUS faz. Porque pra mim, ele era responsável pelo postinho, pelo AMA, pela UPA e só. Acabava ali. Era muita coisa, tá? Não é só de, meu Deus, só isso, mas só no sentido de se resume a hospitais. E, gente, não, surpresa, não. É muita coisa. O SUS, ele tem um trabalho gigantesco no Brasil, e inclusive ele é espelho para muitos outros países, porque para quem não sabe, eu não sei se é só mais esse país, mas o outro país que também tem saúde pública e não se compara em relação à eficiência ao Brasil é a Islândia, se eu não me engano. E lá não é do mesmo jeito. É gratuito, é de fácil acesso, mas não é tão como a gente vê funcionando aqui no Brasil. Não é, por exemplo, eu fiquei doente, vou no SUS para ser atendida e receber remédio. Até porque o remédio não se dá de graça. É só o atendimento médico. E mesmo assim, não rola emergência. Se eu não me engano, é só coisas marcadas. Emergência você tem que pagar no particular. Então, assim, eu não sei, de novo, eu não sei se tem outros países que também tem. Eu sei, eu acabei fazendo essa pesquisa, eu descobri desse. Então, antes de mencionar alguma coisa, pensem nos fatos. Vamos ao fato um. A gente está num país onde tem mais de, acho que é 148 milhões de pessoas, ou 248, eu não lembro agora. Mas são muitas pessoas. Um sistema que atende tantas pessoas é muito difícil ser excelente. É muito difícil. Porque até pessoas que têm particular, eles vão no SUS. Então, assim, são muitas pessoas para serem atendidas, muita coisa acontece no meio do caminho. Eu fui numa UPA nova aqui da minha região e eu, por ser nova, tava cheirando a novo. Eu percebi que tava demorando mais o atendimento. Só que, assim, criança chegava já era atendida. Muito rápido mesmo. Então, como era muito rápido o atendimento, eu percebi que tinha um pouco de criança, também tinha as prioridades dos idosos, então eu pensei nisso, mas ainda assim estava demorando bastante. A primeira vez que eu fui, que foi em outro lugar, em outra UPA, eu fui atendida muito mais rápido. Aí eu cheguei a comentar com o médico, né, alguma coisa assim, sem fazer, não em tom de reclamação, mas em tom de dúvida mesmo. E ele comentou, a nossa UPA abriu dia, acho que foi dia 9 de abril. Desde então, o sistema é completamente novo, não é um sistema que a gente sempre usa, não é unificado e padronizado, é um sistema novo. E o suporte não é 24 horas, mas a UPA é. Então, como a gente tem uma rotatividade de médicos muito alta, né, que é para manter 24 horas atendendo, está com mais dificuldade de lidar com o sistema do que fazer o atendimento. Então, eu demorei 1 hora para conseguir entender o atendimento e conseguir te chamar. Então, não é no caso, naquele dia, nem foi a culpa da alta demanda de pessoas para serem atendidas. Foi pelo sistema. E o sistema não é culpa do hospital, não é culpa do médico, é culpa do suporte. Se for para culpar alguma coisa, a gente culpa o suporte. Mas, gente, eu não sei se vocês, qualquer pessoa aqui que já trabalhou em qualquer área, que teve que lidar com qualquer sistema, sabe que sistema novo
o momento de implantação é o mais difícil. Então, sabe, vamos abaixar um pouco a bola, colocar um pouco a cabeça num lugar e reclamar do que realmente precisa ser reclamado. De novo, eu não tô levantando aqui que todos os hospitais, todas as UPAs, todos os postinhos, eles atendem super bem, que são super excelentes. Mas é importante a gente pensar nesses pontos, de como as coisas funcionam, para depois saber o que criticar ou quem criticar. É muito importante isso. Então, essas questões que foram levantadas sobre o SUS me trouxe essa questão do de como funciona, como é o funcionamento básico dele, para depois reclamar de fato, para depois a gente acertar os ponteiros e colocar de fato em pauta o que tem que ser discutido, o que tem que ser falado. E fazendo essa pesquisa, eu descobri, eu vou usar cola, tá? Porque são muitas coisas que eles oferecem e não tem como a gente saber de cabeça. Mas eu fiquei impressionada, porque são coisas que eu não fazia ideia. São coisas que eu nunca imaginaria. E acontece. Então, a primeira é que possui duas secretarias e um ministério, cuidar do SUS. O ministério é o Ministério da Saúde e a Secretaria é a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde. Lembrando que isso rola para todas as cidades do Brasil, tá? Mas se a gente for considerar São Paulo, gente, maior cidade e estado do país, não é fácil. Não é fácil. Você tem uma coisa que eu sinto sempre uma. Não é pena nem dó, mas de como eu imagino que o dia a dia deve ser puxada de quem trabalha na área da saúde pública. E eu não vou nem colocar só os médicos aqui de. Né, porque a gente vê tanta coisa, mas eu vou colocar aqui até enfermeiros e enfermeiras e atendimento que fica lá na entrada, ele que faz a filtragem. É muita coisa. É muita coisa. E eu fico imaginando o quanto a demanda deve ser surreal de loucura todos os dias. Eu fico pensando, quando eu fico doente, aí eu fico pensando, eu acho que eu vou tal dia, né, pra ser atendida e tal. E eu fico, às vezes, paro pra pensar, será que tá cheio? Será que tá vazio? Cara, eu acho que não tem dia que esteja vazio. Existem dias que podem estar piores, eu acredito. Mas vazio é muito complicado. Então, assim, vamos ter um pouco mais de consideração. A gente, às vezes, a gente tende a ter mais empatia quando a gente sente na pele, né? Então, eu sou publicitária, eu sei muito bem o que o publicitário passa no dia a dia, na vida e tal. Vamos ter um pouco mais de empatia, mesmo se você não entender como é o dia a dia. Você não precisa ser enfermeiro para saber que o dia a dia deles não é fácil. Eu tenho uma amiga que é enfermeira neonatal na Paraíba. Eu tenho certeza que você tem uma coisa que deve ser complicada no dia a dia dela, por mais que ela esteja acostumada, meu, ela cuida de neném recém-nascido. Ela tem muitas alegrias de ver os nenéns ficarem bem de saúde, e muitas vezes ela também até faz o furinho do neném, da orelhinha e tal. Mas eu também tenho certeza que ela vê muitos nenéns que não suportam, ou que nascem com muita dificuldade e não resistem. E não deve ser fácil lidar com isso. Além do que eu tô falando do neném que ela cuida. E os pais que ela lida? E a família que ela lida? Eu era fotógrafa, eu costumava dizer que eu não gostava de fotografar eventos, tipo 15 anos, casamento. Não era nem pelo evento em si. Até porque a gente meio que já tem um roteiro pronto. A gente já sabe que tem as fotos clássicas para fazer, aí a gente tenta inovar fazendo umas coisinhas diferentes, mas a gente já tem um roteirinho pronto de todos esses eventos grandes. Mas o problema desses eventos é que quando chega o evento, a gente tem 1.001 clientes. Quem tá pagando são os noivos ou alguém deu de presente e tal. Mas no dia, a mãe da noiva também é cliente, se acha cliente, né? Pelo menos. O tio da noiva, a prima da noiva, a avó do noivo, e fica pentelhando a gente o tempo inteiro. Aí tem uns que controlam o que a gente come, o que a gente deixa de comer, ou beber na festa. Eles pensam que fotógrafo não tem vida, né? A gente não precisa se a gente não precisa se alimentar para ficar bem, para conseguir se manter firme e forte no evento. Eu acho que eles pensam isso, mas tudo bem. A gente precisa se alimentar, tá, gente? Por favor, alimente seus fotógrafos. Isso é uma coisa que eu sempre reparo agora quando eu vou num casamento de alguma amiga, é isso. Se o fotógrafo tá se alimentando, dá vontade de perguntar ao amigo, você precisa de alguma coisa, quer que eu busque alguma coisa? Porque eu sei como é. Mas você também não precisa ter sido fotógrafo para entender que a pessoa é um ser humano e precisa se alimentar em algum momento da festa. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Enfim, uma segunda coisa. Além dos tratamentos gratuitos e ações de prevenções como vacina, gente, vacinem, pelo amor de Deus, as suas crianças. E adultos, se vacinem também contra a gripe. Eu já me vacinei contra a gripe quando a minha idade foi permitida. Foi 2 anos, eu acho, há 2 anos atrás.
E, cara, eu não fiquei doente naquele dia, naquele ano que eu tomei a vacina. Eu acredito que eu até possa ter pegado gripe, mas como eu tava vacinada, durou 1 ou 2 dias e passou. Esse ano eu já fiquei gripada 2 vezes, e as 2 vezes eu fiquei derrubada uma semana. Vacinem-se. Tira da cabeça essa fake news que vacina faz mal. Efeito colateral da vacina é normal, mas o efeito colateral dura 1 ou 2 dias no máximo. Até porque a vacina, para quem não sabe, você está ingerindo a própria célula, a bactéria daquele X coisa. E por que que funciona? Porque quando você se vacina, você está ensinando o seu corpo. Todo mundo tem anticorpos, gente. Os anticorpos servem para fazer a gente ser feliz, não ficar doente, manter seu corpinho saudável. Então, quando você se vacina, o seu corpo ensina para os seus anticorpos que ele precisa saber lidar com aquele vírusinhos que ele tá na vacina. Então, você pega uma gripe, uma coisa que você vai ficar uma semana, duas, acamado, você fica 2 dias, porque os seus anticorpos já sabem trabalhar contra ele. Então, vacinem-se contra o Covid, então nem se fala, mas crianças, contra sarampo, contra varíola, contra. Cara, tem tanta doença que já foi. Ai, eu até esqueci o nome que usam, né? Exterminada. Esqueci, mas tanta erradicada. Tanta doença já foi erradicada por conta de vacina e tá voltando à tona porque os pais, depois de muita fake news da direita, acreditaram que a vacina faz mal. Gente, teve muita gente ao meu redor que não queria se vacinar contra a Covid. Vacina é vida, é literalmente vida. Muitas pessoas morreram de Covid. Então, vacina é vida. Tem crianças morrendo de sarampo, uma doença que foi erradicada há anos atrás. Inclusive, falando de vacina, SUS, somos referência de vacinação, tá? O país é referência porque o SUS trabalha de uma maneira tão organizada que a gente consegue criar métodos de vacinação onde a gente consegue atingir objetivos muito mais rápido. A gente só não pode dizer que a gente é 100% de, tipo, vacinamos 100% da população, porque a população é burra e não vai ser vacinada, ou não leva criança para vacinar. Porque se não fosse isso, a gente podia bater no peito e dizer também essa frase. Olha que perigo. Mas enfim, vamos continuar. Senão você vai ficar revoltada. Bom, saúde não é só atendimento médico. Saúde não é só postinho, UPA e AMA e só, acho que é, né? Acho que eu falei todos. Ele não é só isso. Saúde também é doação de órgãos. Nossa, gente, quando o Faustão, qualquer outro famoso, mas o Faustão foi maior, né? Conseguiu a doação do coração. Ai, certeza que ele pagou, porque conseguiu muito rápido. Porque. Gente, doação de órgãos. Outra coisa que a gente também é referência no mundo. Mas, para além disso, de referência ou não, doação de órgãos é uma coisa muito séria. E entendam, não tem como você pagar por um órgão. Eu até assisti uma série que falava um pouco sobre isso, mas não tem como, porque são muitos fatores. O primeiro fator é compatibilidade. Você tem que ver se o paciente que perdeu, que faleceu e que você pode pegar o órgão, se ele for doador e se a família permitir, que também tem esse detalhe, você tem que ver se ele é compatível. E tem vários fatores, não é só tipo sanguíneo, não. É várias coisas que tem. Que às vezes o tipo da onde você vai encaixar o coração não é igual ao do outro. Então pode ser que a veia XPTO que tem que se conectar não vai ser do tamanho correto. Também tem muito disso. Eu pensei agora em cabos de computadores, falando de tamanho de veia, mas tudo bem. O ponto é que a gente tem que pensar que existem muitos fatores. Então, não tem como a gente nem considerar isso. É igual quando falaram das urnas eletrônicas. A urna não é conectada na internet. Logo, impossível ser violada. É indiscutível esse assunto. Se fosse pra até curiosidade, eu até ficaria calada. Tipo, eu não sei como funciona a urna eletrônica. Será mesmo que ela não pode ser invadida e tal? Eu até ficaria calada. Mas a pessoa já vem com ignorância de falar que, é porque isso. E é meio louco, né? Porque se a gente parar pra pensar, Bolsonaro foi um dos que acusou que a urna eletrônica era violável e foi fraudada, né? E tal, nas últimas eleições. Ele se elegeu com as urnas eletrônicas. Por que essa pauta não foi levantada quando ele se elegeu? Só foi levantado quando ele perdeu. Que fraude é essa que só funciona em uma eleição? E não funcionou na dele, no caso. Ele ganhou uma vez. Então, gente, é isso que eu chamo de intolerância, é isso que eu chamo de ignorância. Quando você ignora informações importantes ou informações básicas ou fatos para acreditar veemente naquilo que nem faz sentido.
tá? Então vamos lá, doação de órgãos é uma delas, é o SUS que é responsável. Então, mas o Faustão estava internado no Albert Einstein, mas quem levou o coração? Quem conseguiu o coração? E quem fez um check no Faustão pode receber sim esse coração, esse órgão, porque é compatível com ele, vamos tentar fazer esse transplante, foi o SUS. Foi ele que fez toda essa organização. Mercados e restaurantes, a fiscalização. Então, se você não recebe quando você vai comprar uma carne no açougue, quando você chega em casa, você vai preparar essa carne, você vê que essa carne não tem bichinhos, porque o SUS está fazendo a fiscalização. Você vê que o mercado, quando você liga acusando o mercado, que você vê uma violação ali, as regras básicas de higiene, e você denuncia, quem vai lá ver se a denúncia é verídica e fecha o mercado se for necessário, é o SUS. Eu não sabia. Eu não sabia. O do órgão, eu acho que, se eu não me engano, eu sabia, porque já tinha virado pauta disso um tempo atrás, quando tava um projeto para ver se melhorava, se aumentava as doações de órgãos, né? Porque muitas famílias negavam a doação. Então, tinha muito essa discussão. Então, eu acho que o do órgão eu sabia. Agora, essa da fiscalização, eu não sabia que era o SUS que era responsável. Eu pensava que existia um órgão regulamentador que era focado nisso, mas não que tinha o SUS fazendo isso. Isso foi descoberto pesquisando por um episódio. Sistema hídrico. Gente, a água. Quem fica no pé da Sabesp para saber se está tudo certo, para saber se eles estão seguindo a risca o que precisa ser seguido. Que quando a gente vê água muito branca, denuncia para ver o que está acontecendo. É o SUS. Se você tem água encanada na sua casa, se você tem descarga no seu banheiro, é o SUS. Pausa para a água, inclusive, já que a gente está falando de água, já que a gente está falando de sistema hídrico. Espero que o carrinho com o alto-falante não esteja interferindo no episódio. Enfim. Bom, depois do sistema hídrico tem portos e aeroportos, a vigilância sanitária. Gente, esse eu também fiquei muito surpresa. Você vê um banheiro de aeroporto, ou tudo que acontece nos portos. É porque no porto eu nunca, né, nunca fui no cruzeiro, não sei como funciona, mas entrada e saída também de transporte pelos portos aqui do Brasil. Mas os aeroportos, se você vê isso, se você vê banheiro que tá limpinho, tá funcionando, as lojas que você pensa assim, nossa, no aeroporto eu acho que é 3 vezes mais limpo do que às vezes em shopping e tal. A vigilância sanitária, quem é responsável por ela é o SUS. Eu fiquei chocada com essa aqui também, porque eu não sabia. Então, tem a questão do que pode passar ou não, porque a vigilância sanitária permite ou não de você transportar. É o SUS que controla e é o SUS que determina as regras. Esse aqui eu achei muito competente. Veterinário! A gente tem veterinários para os nossos pets, querendo ou não. Eu sei que isso hoje em dia é um pouco mais recente, mas se a gente for parar para pensar de modo. Eu não sei se eu digo de modo prático, mas se a gente for parar para pensar antigamente, tipo 20, 30 anos atrás, a gente sempre teve, por exemplo, vacinação contra a raiva. Era o SUS que estava por trás. Era o SUS estava controlando. Eu fico imaginando quantos veterinários hoje em dia não podem ser contratados pelo sistema público graças a esse sistema. Ai, ai. Mas enfim. O CAPS e a meditação. Eu coloquei uma vírgula para meditação porque o CAPS é uma coisa que eu queria muito falar. Cara, CAPS virou piada, virou meme, né? E eu fico pensando no malefício que isso gerou, porque assim, o CAPS ele é muito eficiente e ele é muito bacana. Existem alguns furos? Existem. Eu tenho uma amiga que passa por ele e comentou uma coisa comigo que eu achei muito pertinente. Como tudo que é público é muito complicado. A diferença do público particular é que no particular a gente tem a opção de trocar, por exemplo, de falar que quer outro médico e tal. E no SUS ele é mais complicado para fazer, para conseguir esse benefício. Não é impossível, tanto que ela conseguiu, mas ela comentou que os primeiros profissionais que ela passou não foram legais. Ela comentou sobre coisas pesadíssimas sobre a vida dela pessoal e o que talvez estivesse gerando aquela crise nela, e a pessoa lidou de uma maneira muito fria. E, gente, no particular, eu também passei exatamente por isso. Uma terapeuta, quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, eu fui passar por uma terapeuta no particular que ela foi super sem noção nenhuma. Primeiro que ela fez, ela atrasava muito os atendimentos. E teve um que ela atrasou 4 horas. E como eu tava em crise, eu não queria ir embora. Eu não tinha essa opção pra mim, porque eu precisava do atendimento. E é uma falta de consideração absurda, porque eu trabalhava. Aquilo podia me gerar uma demissão.
e não ia me ajudar em nada no tratamento contra a ansiedade. Então, são coisas que a gente passa, que a gente vive, que são complicadas. Eu acho que esses profissionais deveriam ser os mais atenciosos do mundo, mas infelizmente não é isso que a gente vê, não é isso que a gente. Mas, em contrapartida, existem profissionais excelentes. Eu mesmo hoje estou sendo atendida por um profissional que é excepcional. Então, assim, erros e acertos. Mas o CAPS num todo, ele oferece muita coisa, inclusive coisas que não necessariamente só para quem está em crise, ou de depressão, ou de ansiedade, ou para qualquer situação desse gênero, mas também para quem precisa de ajuda para o dia a dia, para dar uma desacelerada. Era uma coisa que o Papa Francisco falava muito, inclusive. A gente precisa desacelerar um pouco. Pais, brinquem com seus filhos, ele falava, né? E eu concordo, a gente tem que desacelerar um pouco. A gente está acostumado o tempo todo a ficar com o celular na mão e esquece que o nosso amigo está aqui do nosso lado. Eu recebi uma amiga esse final de semana em casa e foi tão gostoso porque eu até comentei com ela, nossa, eu fiquei leve depois desse nosso encontro, porque geralmente domingo eu sempre fico ansiosa pra semana. Então domingo é sempre um dia meio triste pra mim, eu sempre fico meio deprê. E com ela aqui foi leve, porque eu nem peguei no celular. E a gente mexeu com tinta, mexeu com arte. E aí depois a gente comeu, riu, conversou, ouvindo um calcinha preto calypso. Foi muito gostoso, foi muito bom. E a gente. É isso que desacelera a gente. A gente nem viu o dia passar. De repente o dia tava anoitecendo, tava escurecendo e a gente, nossa, já. Então, isso que é gostoso. Isso que faz a gente ficar, se sentir melhor. Então, o Capsule ele também oferece meditação. Não me adaptei, mas eu confesso que eu ainda tenho alguns formatos para testar. Eu testei o guiada, não é pra mim, e eu tentei o sozinha. Eu acho que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, eu só consigo desacelerar de fato rezando. Então, eu não sei, um terapeuta uma vez comentou que é uma forma de meditar. Um terapeuta não, a pessoa que estava instruindo na meditação. Porque ele comentou o seguinte: se há um momento que você consegue de fato esvaziar sua mente e só pensar naquela oração, então é a sua forma de meditar. Então, isso é muito legal, muito legal. Eu achei bacana que tem uma pessoa que eu conheço que ela precisou de ajuda e ela estava perdendo, teve uma sequência de luto na família que deixou ela baqueada e pessoas que ela amava muito. E eu achei bacana que teve um dia que ela acordou para ir trabalhar e ela não conseguia. O pensamento dela era 100% negativo, de eu não quero fazer absolutamente nada, eu não tenho forças para fazer absolutamente nada. E a ideia dela foi, ao invés de ir pro trabalho, ir pro postinho procurar ajuda. Eu achei de uma inteligência emocional tão grande essa atitude. Ela sentiu que estava precisando de ajuda e foi buscar ajuda. E ela encontrou ajuda, fez 4 sessões, eu acho, e na quarta sessão a médica falou assim para ela: nunca perca sua fé. Você é uma pessoa de muita fé e nunca perca sua fé. Se você quiser voltar, você volta. Mas se tiver tranquilo pra você, tá tudo certo. Então, gente, busquem ajuda. Na minha opinião, parem de fazer piada com CAPS. Porque aí, pessoas que realmente precisam de ajuda não buscam porque tem vergonha. Vergonha de assumir que precisam do CAPS, que buscam ajuda no CAPS. E, gente, lá eles oferecem de tudo. Vocês já precisaram tomar remédio psiquiátrico? Porque são caríssimos. Eu tenho amigos que tomam e é muito caro. Tenho amigos que gastam por mês mais de R$ 500 em medicação psiquiátrica para se manterem bem. O SUS oferece de graça. De graça. Gente, isso é muito rico. Isso tem um peso gigantesco de grandiosidade, de praticidade, de saúde. Isso é rico demais. E eu não tô falando da boca para fora, eu tô citando exemplos aqui sem citar nomes, óbvio, porque é intimidade de cada um, mas para vocês entenderem o impacto na vida, no dia a dia, o quão isso faz diferença. E faz muita diferença na vida das pessoas. Bancos de leite materno, tem muitas mães que por diversos motivos não conseguem amamentar seus filhos. E eu já vi diversas situações, então às vezes nem é culpa ou responsabilidade da mulher. É porque realmente não acontece. E tá tudo bem. Eu já vi mães que no primeiro filho não conseguiu amamentar, mas no segundo já conseguiram. Tem umas que também contratam aquelas. Ah, esqueci agora, que são profissionais específicas para isso que ajudam. Aí tem massagens específicas, tem uma alimentação regrada que elas ficam de olho para ajudar, que ajudam. Mas mesmo assim, eu já vi mães que já fizeram de tudo isso e não conseguiram. É absolutamente normal. Infelizmente, mas é normal. Então, eles também ajudam no banco de leite materno e oferecem leites saudáveis
para bebês que conseguem, porque o que eu sei que tem bebê que não consegue se adaptar ao leite materno, ainda tem isso. Tem mãe que tem leite, mas que o filho não aceita. E aí, ao invés do seu filho ir direto pro NAN, que é caríssimo, tem o banco de leite materno gratuito do SUS. Gente, é um leite rico, rico em vitaminas. Eu fico vendo, eu já tive uma prima que foi julgada, que ela amamenta o filhinho dela, e eu acho que o filhinho dela já tá próximo dos 3 anos, eu acho. É a recomendação. Eu, inclusive, eu não lembro até que idade eu mamei, eu acho que não muito, porque minha mãe trabalhava. Mas eu lembro que foi muito importante. E os médicos aconselhavam minha mãe a amamentar enquanto eu estivesse aceitando. E eu fui um bebê saudável, eu não tinha alergias, eu não tinha doenças. Não fui uma criança que teve rinite, bronquite, eu não tenho it, inclusive. Me sinto um pouco deslocada porque todo mundo ao meu redor tem, mas assim, zero inveja, entendeu? Eu sei que eles me invejam, mas zero inveja. E assim, muito louco, porque o outro filho dos meus pais já é diferente. Já tem tudo isso. E adivinha qual a diferença entre nós dois? Eu mamei e ele não. Ele foi do NAN. Sim, gente, eu não tô aqui fazendo uma crítica ao NAN, não tô fazendo uma crítica a mães que, inclusive, escolhem não amamentar. Eu sei que não é fácil. Isso aqui não é uma crítica nem julgamento. Isso aqui que eu tô levantando são opções. Há muitos anos atrás, a gente não tinha essas opções. Em muitos países, a gente não tem essas opções, esse suporte do sistema público. E aqui a gente tem. Bom, transição de gênero. Nossa, gente, isso aqui é tão rico, isso aqui é tão. Nossa, isso aqui é demais. Ter isso no sistema público é demais. E assim, não pensem que é bagunçado. Assim como o aborto não seria, caso fosse liberado, não é só chegar no postinho e falar, hoje é um belo dia, acordar, sabe? Falar, eu vou no postinho abortar. Não seria assim, tá? E assim como não seria assim, a transição de gênero não funciona assim. Não é você acordar um belo dia, quero trocar de gênero, vou ali no postinho, agendar minha consulta. Você passa por diversas etapas. Você passa por psicólogos, por psiquiátricas, por psiquiatras. Você passa por médicos diversos, faz diversos exames, discute muito. Eu não sei quanto dura o processo até chegar de fato à transição, né? À cirurgia de transição. Não sei como funciona isso. Mas eu sei que acontece. Inclusive, estava rolando uma discussão que alguma coisa desse gênero ia ser suspendido. Eu acho que não é que ia ser suspendido, é que podiam fazer até a partir dos 16 anos, se eu não me engano, agora só pode a partir dos 18. Eu não tenho certeza. Não sei se isso ainda está em discussão, em votação na, na plenária, eu não faço ideia. Eu sei que eu vi essa discussão em algum lugar. E é um retrocesso. É um retrocesso porque uma pessoa transgênero, ela luta. Imagina você ter a mentalidade de um gênero que você não pertence. Quando você vai tomar banho, que quando você vai fazer suas necessidades fisiológicas, não faz sentido com o que você sente, com o que você quer, deseja. Deve ser muito difícil. Então, assim, essas pessoas transgêneras sofrem muito desde a infância. E, gente, assim como a homossexualidade você não escolhe, a gente já falou sobre isso no episódio, o transgênero também não escolhe. Não é um belo dia que ele acorda e fala, quero ser mulher e talvez ali amanhã mude de novo e quer voltar a ser. Não é sobre isso. É literalmente você nascer meio bugado, porque sua mente tem alguma coisa que você sente e tudo, mas por fora não é aquilo que você é. E deve ser uma dor que eu não consigo nem imaginar, porque os pais devem ser complicado de lidar com isso quando é criança. A criança que ainda é criança, tá se formando ainda, tá colocando ainda em xeque tudo que ela acredita, tudo que ela acha que faz sentido. E em contrapartida, ela tá vivendo um impacto do preconceito já com os coleguinhas, às vezes na escolinha ou na creche, etc. Então é muito complicado, são muitos fatores. O SUS oferece tudo isso. Eu acho isso surreal, assim, de incrível. É claro que é tudo muito complicado, mas eu não faria nenhuma intervenção na infância, além de aceitar e ajudar o seu filho a viver da melhor maneira, óbvio. Mas em relação cirúrgica, né? Então, aos 16 eu acho que era uma idade muito boa, porque até lá você ia saber, ia ter certeza. Agora, prolongar isso até os 18 é muita coisa. Não só pela questão da maioridade, mas enfim, né? Já viver 16 anos assim já não deve ser fácil. E o processo também é longo até chegar na cirurgia. Então, imagina esperar mais 2 anos para aí você entrar, começar todo o processo. Não é fácil, mas enfim, é oferecido pelo SUS também. E cirurgias para quem sofreu violência.
Isso aqui também é de uma grandiosidade muito grande. Primeiro que isso aqui inclui também doenças graves, como, por exemplo, câncer de mama para as mulheres. Então, existem formas dentro do SUS para você recorrer a, por exemplo, se você teve que te retirar seu seio, de você colocar um silicone. Então, é possível você conseguir isso dentro do SUS. Não sei da questão da praticidade disso, tá? Do serviço como é oferecido. Não conheço ninguém que usou, mas eu achei bacana que eles também oferecem. E para quem sofreu violência, isso aqui é fantástico, porque uma mulher que sofreu violência doméstica, por exemplo, às vezes ela não consegue nem raciocinar. Às vezes ela não consegue nem aceitar que aquilo de fato está acontecendo com ela. Imagina arcar com a correção de alguma coisa, porque às vezes o cara agrediu de tal maneira que pode ter quebrado alguma coisa, pode ter fraturado outra coisa, pode ter tirado do lugar alguma outra coisa. Então, você saber que você pode recorrer de forma gratuita para corrigir essas coisas é menos um problema que essa mulher tem na vida dela, que já não é uma vida fácil. Então, isso é muito legal também, muito legal. Mas quando eu falo também que sofreu violência, também tem os acidentes, né? As pessoas que sofrem acidentes na rua também têm esse suporte. A minha tia mesmo sofreu um acidente há uns anos atrás, que ela correu na chuva e acabou caindo, ela quebrou o tornozelo e o braço do lado direito, eu acho. Eu sei que foi do mesmo lado que ela fraturou os dois. E aí foi muito complicado, porque ela ficou completamente dependente de tudo para fazer, de todo mundo para fazer tudo, né? Tomar banho, para comer, para tudo, porque ela fraturou metade assim do corpo, tava, né, em recuperação. E ela foi atendida, eu acompanhei ela em uma das cirurgias, e ela foi atendida numa agilidade. Ela foi atendida de uma maneira tão. O acompanhamento que ela teve, pós-cirurgias também, tudo de forma gratuita. E tudo de uma extrema excelência. Ela disse que na cirurgia, o médico foi conversar para dizer como seria, quais seriam as etapas, etc. E ela disse que ficou impressionada porque tinham uns 5 médicos na sala discutindo o tratamento. Todos estavam ali solícitos para responder as dúvidas dela. E ela se sentiu muito bem assistida. Ela disse que a sensação dela foi essa, tipo, eu não vou temer nada que aconteça nessa cirurgia, porque eu sei que eu tô em mãos de ótimos profissionais e super competentes. Então, assim, são coisas que você muitas vezes não tem no particular. Eu tenho que trazer esse exemplo que é muito importante. Tem um influenciador que eu sigo que ele comentou que ele pagava, assim, ele toda a vida pagou o convênio, toda a vida. E ele nunca usou. Ele nunca precisou usar. Ele não é de ficar doente, ele também não tem nada, não teve nada que ele precisou. Exame, a vida corrida acabou impedindo dele fazer esses exames de ano mesmo, de sangue e tal, que você coleta fezes, urina e tal. Ele tava meio sem tempo de fazer, então ele literalmente não usava pra nada. O pouco que ele usou foi pra esses exames há anos atrás, mas enfim. Aí ele foi atropelado na frente da casa dele, um certo dia. E aí ele lembrou que ele morava, ou tinha um hospital perto dele, que era do convênio dele. Aí ele foi. Ele esperou 1 hora e meia para ser atendido. O braço dele tava doendo muito. De resto, ele até tava bem, tava andando mancando, mas ele não tava tão ruim quanto no braço, que ele sentia muitas dores. Mas dava pra lidar, sabe? Dava para ficar ali paradinho e ficar bem. Mas ele esperou 1 hora e meia para ser atendido. E quando ele enfim foi atendido, foi para dizer que ele não poderia ser atendido. Porque o convênio dele tinha sido cancelado. E ele falou: não, de fato eu cancelei porque eu nunca usei. Então eu acho que pode ter. Meus pais podem não ter pago tal mensalidade e tudo mais, porque eu tinha comentado. Mas ainda tá dentro do prazo de vigência, né? Do plano, que quando você cancelar, você ainda deve ser atendido por lei. Aí eu não lembro se é 1 mês ou 3 meses. E aí a moça comentou: mas não dá porque o. Ah, eu esqueci agora, mas ele não tá mais aceitando o seu cartão, então eu não consigo mais ver isso. Aí ele, tá bom, então eu vou pagar a parte, como é que funciona? Então, nesse hospital a gente não aceita trabalhar dessa maneira. Aí o segurança ouviu tudo que tava acontecendo e sugeriu pra ele ir pra Santa Casa, que tava, tipo, era só atravessar a rua, parece, não sei de onde ele tava. Ele falou, cara, eu vou tentar. Tá chovendo, não tenho nem condições físicas para ir correr atrás de outro médico particular e vai, quiçá, qual o valor que vão me cobrar. Ele não é rico. Ele é influenciador, mas não é rico. E aí ele foi pra lá, em menos de 20 minutos ele foi atendido. Fizeram raio-x, deram remédio pra dor, também colocaram injeção para melhorar na hora. Um fisioterapeuta atendeu ele, tirou todas as dúvidas dele. Aí depois pediu raio-x, depois que viu o raio-x, engessaram o braço dele. Fizeram exames todo o corpo dele.
Em menos de uma hora ele saiu com o remédio, assistido e com toda assistência médica e inclusive com consulta para retorno naquele lugar. Acho que 2 dias depois para ver se tinha melhorado ou não, porque senão o fisioterapeuta disse que poderia atrofiar e tal, então por isso que era importante ele voltar e não sei o que lá. Então, gente, é sobre isso esse episódio. Se você não conhece porque você não precisa, que bom. Se você tem um atendimento particular que funciona, que ótimo. Que ótimo. Eu tenho uma ex-amiga, ai que triste, mas eu tenho muito carinho por ela ainda. Que ela é a pessoa que eu conheço que mais frequenta e que mais faz jus ao valor do convênio que ela paga, porque ela usa muito, ela sempre tá no médico. Percebo quanto ela tem elogios ou não a fazer para cada hospital que ela frequenta e tal. Então, assim, se você tem esse acesso, ótimo, que bom, parabéns, que incrível. Mas se você precisar tomar qualquer vacina, é o SUS que você vai correr atrás. Não vai ser o particular. Até porque o particular vai ser uma fortuna. Então valorizem o SUS. Porque mesmo que você não se vacine, porque você é um ignorante que não quer aceitar que a vacina salva vidas, tudo bem. Mas você tem algo encanado em casa. Então você usufrui dos serviços do SUS. Você tem uma rua limpa. Sua rua não pode ser 100% limpa porque as pessoas são mal educadas. Teve diversas vezes que a calçada aqui de casa do condomínio estava fedendo a cocô de cachorro porque os donos não pegam as fezes do cachorro quando vai passear. Mas se todo mundo colaborasse, ficava limpo. Porque o condomínio já é bem higienizado. Minha varanda vira e mexe tem lixo de criança que taca coisa dos andares de cima. Como eu não tenho a tela, acaba entrando. Não foi o vento que levou, foi alguém que jogou. Então, assim, tem um mínimo de educação também, saibam de quem cobrar. É muito importante e faz muita diferença. Não adianta a gente também querer só cobrar o sistema público, não adianta também a gente só cobrar, de repente, algum órgão público também, se a gente também não fazer o nosso. Você separa o seu lixo, quando você vai passear com o seu cachorro, você pega a fezes dele? Então, assim, né? Como é que a gente vai reclamar de uma coisa que a gente nem tá fazendo a nossa parte também? Então, que fica um recado muito importante que eu quero deixar aqui. Pesquisem. Não sabe como funciona, não sabe como é. Antes de você falar, ai, certeza que o Faustão pagou e recebeu o coração novinho. Se fosse um pobre, ficava não sei quanto tempo na fila. Antes de você criticar isso, vai atrás de saber como funciona o sistema de doação de órgãos. Vai correr atrás de saber de como funciona tudo, como é o sistema. Do momento que você entra na fila para o momento que você recebe o órgão. Tem gente que está no topo da fila, que tem prioridade máxima por conta da situação grave de saúde e tudo mais, e mesmo assim não recebe rápido, porque não encontra nenhum órgão compatível na época, no período lá que ele está precisando. Então, assim, pesquisem. Assista um jornal, o jornal ajuda muito também a você se informar. Principalmente você que tem pressa, você que trabalha muito. Eu tava assistindo o Bom Dia São Paulo agora mais cedo, que eu acordo com a TV despertando e geralmente tá no Bom Dia São Paulo. E teve uma. Sabina tá na estação de metrô aqui de São Paulo, acho que ela tava na Sé. Aí ela perguntou para uma senhora assim: você assiste a programação da Globo? E ela respondeu assim: não, porque eu trabalho o dia inteiro. Ela, nossa, mas nem de noite quando você chega? Ela, de noite eu assisto, verdade. O jornal geralmente eu assisto. Mas só o jornal, porque eu gosto de dormir cedo, porque eu vou acordar cedo no dia seguinte, enfim, aí é a rotina de novo. Então, assim, você trabalha o dia inteiro, você também não pode pesquisar o quanto você poderia, tipo, ai, Priscila, quem me dera ter tempo para fazer pesquisas, para correr atrás de informação e tudo mais. Eu entendo, a vida adulta hoje em dia tá muito complicada. As pessoas estão tendo 2, 3 empregos para dar conta de tudo. Então, faz o que você pode. Se assistir um jornal já te ajuda, beleza. Mas viu uma matéria por cima, ouviu só a manchete e se interessou pelo assunto, pesquisa quando tiver tempo. É importante, faz diferença. E você se torna menos um ignorante no mundo, que vai falar besteira na rua, e aí uma outra pessoa que também é ignorante, que também não pesquisa sobre as coisas, vai concordar. E aqui fica meu pensamento final. Quando eu tava conversando com o Uber e ele comentou sobre discuta sim, porque é por a gente não discutir política que o mundo tá desse jeito e as pessoas votando errado e tal. E teve uma coisa que a gente chegou junto em conclusão que é verdade. O problema dessas fake news e dessa disseminação de informação falsa, ignorância, enfim, de você falar uma coisa que você ainda nem tem conhecimento sobre aquilo, é que tem pessoas mais humildes e elas não sabem como serem menos ignorantes. E são essas pessoas que são influenciadas a fazer besteira por conta dessas
falácias ruins. Então, cuidado por isso. Cuidado porque é seu vizinho da periferia que não entende de nada, que às vezes nem tem celular, ou o celular é muito ruim, não dá para usar direito. É ele que vai ser mal impactado, é ele que vai ser mal informado. É ele que vai tomar atitudes que não deveria, equivocadas, porque recebeu informação equivocada. Sério, gente, se informem. Eu não sou a pessoa mais informada do mundo, eu não sou perfeita, eu também não pesquiso tudo que me interessa. Eu tava vendo uma matéria sobre computador quântico. O João falou sobre computador quântico também e física quântica no episódio, e me interessou muito, eu fiquei fascinada. Fui atrás de informação sobre isso, talvez eu vá, mas eu ainda não fui. Então, façam isso, vão atrás de informação, se informem, leem mais. Poxa, eu fiz um episódio sobre o número de brasileiros que não terminam uma leitura. Por favor, não sejam, não façam parte dessa estatística. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me senti muito informativa nesse episódio. Sério, eu me senti muito informativa, eu me senti praticamente uma jornalista. Que eu preciso de muito estudo para ser uma jornalista ainda, tá? Eu entendo isso. Mas eu gostei bastante de trazer esse tipo de assunto. Eu acho que enriquece. Cara, me enriqueceu muito só o pesquisar para ir atrás dessas informações. E ó, não se enganem, viu? Tem, bom, a fonte para todas essas informações foi o Brasil de Fato, que eu consegui colher. E não se baseiem só nisso, tá? O SUS oferece muito mais coisas. É porque se eu fosse trazer tudo que ele oferece, haja episódio. Eu acho que ia ser um episódio de dias, não ia ser nem uma questão de horas, é dias. Ia ter dias, porque o SUS oferece muita coisa mesmo. Então pesquisem, vão atrás para vocês entenderem. Ai, mas Priscila, eu tô esperando na fila para fazer uma cirurgia, não sei quantos anos. Cara, minha mãe do coração já fez 2 cirurgias no braço. O que mais tá demorando é a consulta com o especialista do que a cirurgia já foi. Inclusive, ela vai em clínicas no pré-operatório, ela foi em umas clínicas chiquérrimas da freguesia do Ock. Ela ficou falando, nossa, eu fiquei até um pouco mal de estar lá, porque parecia que eu não tava com a roupa decente pro ambiente. Então, assim, pesquisem. Galera, a gente perde muito por não pesquisar e a gente perde muito por falar besteira sem saber e ter propriedade daquele assunto. Beleza? Vamos falar sobre isso. Ai, vamos conversar. Eu adoro conversar. Já perceberam, né? E é isso. Meu cabelo não tava de muito bom humor hoje, mas mesmo assim, gostei dele. Me arrependi do corte, pelo menos não ainda. Até porque ele já cresceu do dia que eu fiz, mas enfim. É isso, gente. Um cheiro da Pri.